Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas em ponto e nós começamos essa edição com a notícia da morte do ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger, aos 100 anos de idade. Além de ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele se tornou um dos mais influentes nomes da diplomacia no século XX. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira pela Kissinger Associates. O comunicado diz que ele morreu em sua residência em Connecticut. Conselheiro de Segurança Nacional e ex-secretário de Estado dos presidentes republicanos Richard Nixon e Gerald Ford, Kissinger era considerado figura-chave da diplomacia dos Estados Unidos na era pós-Segunda Guerra Mundial. Durante sua carreira diplomática, Kissinger contribuiu para os esforços que levaram à abertura diplomática da China. O estrategista também participou das negociações históricas sobre o controle de armas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em sua carreira diplomática, contribuiu para a expansão dos laços entre Israel e os seus vizinhos árabes. Também é atribuído a Kissinger o apoio ativo de Washington às ditaduras sul-americanas nos anos 60 e 70. Bem, ainda no noticiário internacional, a trégua entre Israel e o Hamas foi prorrogada por um dia até sexta-feira. E as negociações para a libertação de homens e soldados continuam em andamento. Mais um dia de paz na faixa de Gaza e troca de reféns. Israel e o Hamas anunciaram uma prorrogação do acordo de trégua iniciado na última sexta-feira. Inicialmente acordada para 4 dias e prorrogada por mais 48 horas. A trégua terminava nesta madrugada no horário de Brasília, mas os países mediadores do conflito pressionaram para conseguir uma extensão, obtida quase no final do prazo. Minutos antes do horário programado para o fim da trégua, o exército de Israel anunciou que, à luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos reféns, a pausa operacional continuará. Em seguida, o movimento islamista Hamas confirmou em um comunicado um acordo para prorrogar a trégua pelo 7º dia, mas sem revelar detalhes. Algumas horas antes, o Hamas havia acusado Israel de rejeitar a extensão da pausa, quando o movimento propôs libertar 7 reféns e entregar os corpos de 3 vítimas do conflito. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificou a prorrogação depois que recebeu uma nova lista de mulheres e crianças reféns, que devem ser liberadas nesta quinta-feira, segundo os termos do acordo. O pacto permitiu uma interrupção dos combates iniciados em 7 de outubro, quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel. Desde então, o país prometeu aniquilar o Hamas e responde com uma ofensiva contra a faixa de Gaza. De acordo com os dois lados do conflito, mais de 16 mil pessoas morreram, a maioria civis. E em viagem ao Oriente Médio, o presidente Lula encontrou com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, mencionou os esforços do Catar pelo cessar-fogo e o elogiou pela mediação dos diálogos entre Israel e o Hamas na guerra. Ele agradeceu ao emir pela ajuda na repatriação de brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Lula busca angariar apoio para uma nova lista com 86 nomes de pessoas para serem retiradas da faixa por meio da fronteira com o Egito. Os presidentes ainda trataram das relações comerciais e de investimento crescentes entre o Brasil e o Catar. E aqui no Brasil, o ano letivo ainda nem terminou, mas a preocupação com a escola em 2024 já é grande, viu? Um levantamento mostrou que as mensalidades escolares vão subir em média mais de 9% no próximo ano. É mais do que a inflação prevista para 2023, que é pouco mais de 4%, segundo o Boletim Focus do Banco Central. O reajuste da mensalidade da escola é pressão extra no orçamento das famílias, que tinham sentido algum alívio neste ano, em razão da perda de fôlego da inflação, em particular no preço dos alimentos. O cálculo do Grupo Habert, consultoria especializada em educação para estimar o reajuste escolar, tem como base a consulta de 800 escolas de educação infantil e ensino fundamental e médio de todo o país. Além disso,
levam em conta a necessidade de investimentos, reajustes salariais dos professores e de outros funcionários, dívidas e outros custos. Hoje, 70% das escolas e instituições de ensino têm um nível acentuado de endividamento. E mesmo esse reajuste acima da inflação não será suficiente para pagar as dívidas que elas fizeram com os bancos para manter as operações durante a pandemia e o período de isolamento social, em que houve fechamento das instituições e aplicação de ensino remoto, segundo o diretor de conteúdo do Grupo Harbert. Os aumentos das mensalidades podem chegar até 9,4% em algumas regiões do país. O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV-IBRE, André Brás, diz que os reajustes costumam vir acima da inflação média, configuram um aumento real para o consumidor. O índice vai orientar as correções nas escolas e configurar um aumento real, segundo o padrão dos últimos anos. Com muitas escolas enxugando custos e com salas mais vazias, o aluno que permanece acaba pagando pelo aluno que saiu, para que a escola possa manter sua qualidade de ensino. De acordo com o Brás, as instituições sofreram evasão grande na pandemia e isso tem que ser levado em conta. Segundo dados do IBGE, em 2020, os custos regulares tiveram alta de 1,13%, com descontos aplicados na pandemia. Em 2021, a alta foi de 2,64%. No ano passado, o aumento foi de 7,48%. A Receita Federal paga hoje pouco mais de 760 milhões de reais em lote residual do imposto de renda. O pagamento é destinado a quase 350 mil contribuintes que enviaram a declaração depois do final do prazo ou que estavam na malha fina. Do total de beneficiários, 64 mil são idosos, quase 7 mil têm alguma deficiência ou moléstia grave e 15 mil são pessoas que têm como maior fonte de renda o magistério. Esses grupos têm prioridade no recebimento. E para encerrar, vamos falar sobre a expectativa de vida do brasileiro que voltou a subir depois da pandemia da Covid-19. Segundo o IBGE, as mulheres têm média de vida 7 anos maior. Depois dos impactos da pandemia de Covid-19 na saúde pública, a expectativa de vida ao nascer no Brasil voltou a crescer em 2 anos e 6 meses. A atualização apresentada pelo IBGE mostra que a longevidade passou de 72 anos e 8 meses para 75 anos e meio entre 2021 e 2022. Apesar da alta, a expectativa de vida ainda não reverteu a redução de 3 anos e 4 meses estimada nos 2 primeiros anos da crise sanitária, que causou mais de 700 mil mortes no Brasil desde o dia 12 de março de 2020. O movimento interrompeu a sequência de aumento da esperança de vida ao nascer, apurada entre 2011 e 2019, período em que a estimativa de longevidade, indicada pela tábua de mortalidade, passou de 74 anos e meio para 76 anos e 2 meses. E os homens permanecem com uma expectativa de vida menor que a das mulheres. Para eles, a previsão é de 72 anos e elas 79 anos, uma diferença de 7 anos. Conforme a tábua de mortalidade, houve um aumento gradual nos registros do total de óbitos no Brasil ao longo das décadas de 2000 e 2010, passando de menos de 1 milhão de óbitos registrados em 2000 para cerca de 1.349.000 em 2019. É isso aí. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.